Muito bem, a gente vai começar então a análise da nossa aplicação, dos fontes da nossa aplicação pelo servidor, né? E para isso então eu vou abrir aqui o nosso Visual Web Developer 2010 Express, que é a versão gratuita do Web Developer. Aqui eu vou abrir o projeto Stock Service, lembrando que esse projeto vai estar disponível no ambiente de EAD, né? Do site t2t.com. Aqui no ambiente de EAD, nós vamos ter um curso de suporte logo abaixo do NFS suporte, um C# controle de estoque suporte, tá ok? Onde você então vai poder baixar os módulos do projeto, controle de estoque. Os fontes, na verdade. Retornando, então, a gente está utilizando o Web Developer. Nós vamos começar analisando a configuração da camada de persistência, né? A gente vai, na sequência, a gente vai esgotar todo o serviço, né? Toda a aplicação que roda no servidor, para aí sim partir para a análise da aplicação que roda no cliente. Tá? Então a gente inicia entendendo como é que se faz para utilizar o NHibernate. Lembrando que para utilizar o NHibernate, eu tenho que adicionar estas 5 bibliotecas, 5 referências ao meu projeto, né? Que são todas referências necessárias para a implementação de um sistema que utilize o NHibernate como camada de persistência. Além destas 5 referências, eu vou precisar também de uma referência ao driver do banco de dados, né? Que no caso é o MySQL. Bom, além destas 5 referências, né, nós temos que configurar a nossa aplicação também para que ela se beneficie deste framework de persistência. Para isso, então, a gente vai adicionar o arquivo webconfig alguns elementos a mais, né? Inicialmente, a gente vai declarar a criação de uma nova seção. Aqui está. Uma config session, né? Cujo nome é Hibernate Configuration. Logo abaixo, a gente já declara essa seção Hibernate Configuration. E aí, declaramos dentro dessa configuração do NHibernate, nós declaramos a nossa fábrica de sessões com o banco de dados. Muito bem. Dentro dessa seção, né, dessa configuração da Session Factory, a gente tem alguns elementos que são principais, entre eles o dialeto, né, que o NHibernate deve utilizar para acessar a base de dados, que no caso aqui é o dialeto do MySQL, né? Nós temos também o driver, que é o MySQL Data Driver, né? Que é o driver do banco de dados. E nós temos aqui a conexão a string, na verdade, de conexão com a base de dados. Tá ok? Onde aqui eu vou declarar o servidor, que é o localhost, o nome da base de dados, que é controle de estoque, usuário e senha. Muito bem, então, feito a configuração, nossa aplicação está apta então a utilizar o framework, né? A camada de persistência do NHibernate. Para isso, então, a gente tem uma classe NHibernate Helper, que na verdade o que ela faz é instanciar a Session Factory, que é o objeto responsável por nos fornecer as conexões com o banco de dados. Tá? Então, eu vou ter um único objeto para essa aplicação. E aí, então, aqui a gente chama a classe Configuration, instancia a classe Configuration do NHibernate, chama o método configure, que vai buscar os dados que estão aqui no arquivo webconfig, informa qual que é o assembly, onde encontram-se os arquivos, né, do NHibernate, e aí chama o método config build session factory, que vai então construir a nossa sessão. Muito bem, temos essa nossa classe de apoio, que é quem vai nos fornecer o acesso à Session Factory, né?
E aí então nós temos os arquivos de mapeamento, que na verdade eu não vou me concentrar neles nesse momento, né, nas classes e nestes arquivos. Na verdade agora eu vou falar um pouquinho do nosso DAO genérico. Tá ok? Nós temos aqui então um DAO, que é o DAO genérico, que vai nos fornecer o acesso à base de dados, tá ok? Esse DAO ele implementa esta interface aqui, então eu vou ter algumas operações, na verdade 6 operações que são operações básicas: save, save or update, update, delete, selecionar por ID, selecionar a lista de elementos. E aí então nós vamos agora ver a classe que implementa essa interface, né? Que é a nossa classe genérica Hibernate DAO. Aqui está então praticamente todas as operações que o nosso serviço realiza em relação ao acesso ao banco de dados, à base de dados, são realizadas por meio dessa classe aqui, que é a nossa classe de acesso à base de dados. Muito bem, nessa classe então nós implementamos a interface do nosso DAO, a IDAO. Nós declaramos a classe como do tipo genérica. Declaramos também uma sessão, né, um objeto do tipo sessão, que vai ser recebido no construtor da classe. Tá ok? E aí então nós vamos implementar o primeiro método, que é o método de salvar. E aí então, para realizar a persistência de um objeto na base de dados, nós vamos receber o objeto, ou melhor, a classe Hibernate DAO recebe o objeto, declara um int de resultado, chama o método session.save e se deu tudo ok, retorna 0 para o método que chamou. Tá ok? Se acontecer alguma exceção, retorna a exceção. Na sequência nós temos o método save or update, né? Que é este método aqui. Muito parecido com o método anterior, nós vamos receber como parâmetro um objeto, né? Vamos declarar um int de resultado, vamos chamar o método em cima da seção que foi recebida como parâmetro no construtor, método session.saveOrUpdate, e aí retorna o resultado para a classe que chamou, o objeto que chamou o método saveOrUpdate. Lembrando que esse método saveOrUpdate ele vai incluir um novo registro caso não exista, ou vai atualizar o registro existente caso o objeto já seja um objeto que já esteja persistido na base de dados. Na sequência nós temos o método update. O método update então realiza a atualização na base de dados, muito parecido com os métodos que nós vimos anteriormente. Declara o int de resultado, chama o método session.update, passando o objeto que veio como parâmetro na entrada. Retorna o resultado igual a 0, se deu tudo ok. Nós vamos ter então na sequência exclusão, né, que está logo aqui. E na exclusão nós vamos então, mesma operação, realizo então, declaro o resultado, né, vai retornar para o cliente, session.delete, o objeto, resultado recebe 0 e retorna o resultado para o cliente, para o objeto que chamou o nosso Hibernate. Nós temos o método que seleciona por ID, e observe então que eu vou retornar o mesmo tipo que veio na entrada, né? Ou melhor, que foi para o qual foi instanciado esse tipo genérico. E a seleção por ID, nós vamos utilizar o session.get passando o int ID como parâmetro. Tá ok? E aí retornando o resultado para o objeto que chamou. Por fim, nós temos o método de seleção genérico também, que retorna uma lista para o cliente, ou melhor, para o objeto que chamou. E esse método é então um pouquinho mais complicado que os anteriores, porque aqui na verdade a gente vai declarar uma lista de resultado e vai criar um exemplo a partir do objeto que veio como parâmetro. Ou seja,
o critério de filtro da consulta ele vai ser baseado nesse objeto que veio como parâmetro. Então, nós vamos criar um exemplo, vamos configurar, né, no caso aqui a gente está habilitando o like, nós estamos configurando para ignorar a caixa, né, caixa alta e caixa baixa, e excluir nulos e excluir zeros. Tá? Posteriormente, eu crio uma critéria query, né, adiciono o exemplo que eu vou querer como filtro e chamo o list, que na verdade é o select que vai me retornar os objetos da lista. Tá certo? Isso tudo eu retorno para o objeto que chamou então o nosso DAO genérico. Evidentemente vai ficar mais claro isso aí quando nós formos utilizar, ou melhor, quando a gente vê a implementação disso aí no serviço, tá ok? Aí a gente vai ver o uso desse nosso DAO genérico na prática, né? Muito bem, em relação à implementação do DAO genérico utilizando o NHibernate, era isso, dessa configuração inicial do NHibernate. Na sequência a gente já vai falar um pouquinho da implementação dos serviços, né, e vendo as funcionalidades, e aí a gente já vê também o mapeamento das classes persistentes utilizando o NHibernate. Era isso por enquanto, na sequência a gente continua.